não dá para a gente falar só dessas coisas hoje e deixar de lado a tristeza que se sente, né, com o desaparecimento do Jô Soares, né, o mais fino do Brasil. Ele era realmente... Você vê, vou abrir, que nem nessa hora o Jair Bolsonaro consegue ter grandiosidade, generosidade. Ele tinha que meter ali uma frase, apesar das nossas divergências ideológicas. Pelo amor de Deus, nem na hora que o sujeito morre, entendeu? Dá para cultivar aquele mínimo de civilidade. Podia ter dito todo o resto que disse. Ou nem ter dito tanto, né? Mas fazer questão de frisar. Por que isso? Por que isso? Aliás, porque o Jô nunca foi um militante, ele foi sempre um coerente. Eu escrevi agora há pouco no blog que o Jô praticava uma discreta coerência político-ideológica na sua carreira. Né? E isso é muito menos importante de algumas outras coisas que ele fazia. Por exemplo, a questão do politicamente correto. Como é que ele encarava essa questão? Ele usava a si próprio para desmistificar a chamada gordofobia. Ele próprio fazia isso. Uma coisa curiosa, Thalita, é que o primeiro personagem de sucesso do Jô Soares foi na Família Trapo. Não é da sua geração, mas era um programa que se apresentava aos sábados, se eu não me engano, pela Record, ou pela Bandeirantes, era uma emissora paulista. E ele fazia um papel de um mordomo da família, que se chamava Gordon. Ele não tinha o menor problema com isso. E depois ele desenvolveu toda a carreira dele, sempre tratando essa questão do gordo, do vivo gordo, beijo do gordo. Ele sempre traçou a carreira com um combate ao preconceito por uma abordagem positiva. Ele não precisava de recriminações, de ódios, de lições de moral, etc. Ele simplesmente mostrava-se que uma pessoa podia ser querida, desejada, como ele foi, teve vários casamentos, vários relacionamentos, talentosa, culta, inteligente e gorda, sem que o gordo sobrepusesse todas as outras características dele. E ele abordou essas coisas com rara felicidade. Né? Talvez hoje já não pudesse fazer assim, porque nós ficamos muito chatos, né, Thalita? Você imagina agora a reação que haveria do Jô Soares aparecendo de Capitão Gay. Né? Ora, nós ficamos muito chatos. E aquilo, em momento nenhum, representou uma discriminação, uma desqualificação dos homossexuais. Né? Então, ele ajudou nesse processo de transição, que em parte já aconteceu. É claro que a situação dos LGBTQIA+, hoje, ainda é uma situação muito ruim, mas é muito melhor do que aquela que havia quando o Jô Soares começou a tratar dessas questões. E outras. Né? O Jô, ele teve sempre uma visão progressista, politicamente, ideologicamente. O primeiro programa solo que ele teve na Globo foi Faça Humor, Não Faça Guerra, em 71. Fazia apenas 3 anos que reinava o slogan Faça Amor, Não Faça Guerra, dos hippies. Tínhamos 3, 4 anos do Festival do Woodstock. Né? Depois ele fez um show que rodou o Brasil, né? Dizendo no título Viva o Gordo, Abaixo o Regime, nos estertores da ditadura militar. Ele fez personagens como o Sebá, o último exilado, você talvez se recorde, era aquele que falava pelo telefone com a mulher, dizendo que ela se amancebou-se, né? Ela não queria que ele voltasse, e por aí foi, entendeu? Ele era um homem de formação elitista, estudou nos melhores colégios da Europa, o seu sonho era ser diplomata, mas ele descobriu que, na verdade, o que ele era mesmo, e um dos grandes comediantes. Eu acho que, por incrível que pareça, se eu tivesse que arranjar uma semelhança
do Jô Soares com os personagens do mundo do humor, eu acho que ele foi o nosso Carlitos Gordo. Entendeu? Ele fez sempre esse papel, né, do camarada que não tinha vergonha, né, em usar a sua própria condição como um instrumento de defesa, né, da visão fraterna, da visão humana entre todos nós. E é muito curioso, Thalita, que só agora, no meio do dia, a Folha foi recordar que as últimas participações públicas do Jô Soares se deram através de textos muito curtos, aliás, crônicas bem curtas, que ele escrevia para o jornal, e todas elas desancando o Bolsonaro, porque era incompreensível, né, para o Jô, uma pessoa antes e acima de tudo cavalheiresca, até o Bolsonaro reconhece isso na mensagem, o tipo de estupidez em que nós estamos metidos. Então, é um dia que o Brasil fica mais triste, mais pobre de espírito, e eu diria até um pouco mais burro, porque o Jô tinha uma inteligência brilhante e recebia as pessoas. Eu tive algumas vezes acompanhando o Brizola nos estúdios onde ele gravava, e que tinha uma cortesia, um trato com as pessoas absolutamente extraordinário, né? Tem aí um resto de dia, ter aí um resto de dia para lamentar essa perda, eu acho que vai nos fazer bem. Acho que vai nos fazer bem. Ele está sendo sepultado agora, e eu acho que isso exige de nós deixar um pouco, fazer uma pausa nessa rotina de hostilidades que nós estamos vivendo, para prestar uma homenagem a quem soube, antes de tudo, ser algo que praticar uma arte, né, que é tão desvalorizada hoje, que é a arte do cavalheirismo político. Ou aquilo que o Brizola, no seu jargão gaúcho, dizia sempre, que é a luta não quita a fidalguia. O Jô sempre foi isso, ele foi fidalgo no melhor do sentido, para com todas as pessoas. Que bom que a gente, através de você, conseguiu prestar essa homenagem também para Jô Soares, de fato, figura importantíssima, e a gente lamenta demais a perda dele hoje. Fernando, muito obrigada, viu? Um beijo enorme para você, boa semana por aí, a gente volta a se encontrar em breve. Beijo. Beijo do magro para você. Beijo, Fernando.